Shalom, aqui Hudson Medeiros, na nossa plataforma aqui, Brasil de Joelhos, mobilizando oração e adoração, mover profético e avanço apostólico no reino de Deus, na visão do reino de Deus. Irmãos, nós agradecemos muito ao Senhor pelo privilégio de estar junto com vocês mais uma vez. Nós estamos iniciando uma série nova sobre essa questão da liderança profética. Nós temos já falado um pouco a respeito disso, mas nós queremos ser mais profundos, mais intencionais. Você se lembra que Deus fez algo muito poderoso nos dias de Israel, quando nos dias de Elias, a situação de terrível rebelião que Israel estava vivendo e uma cegueira espiritual muito séria, grave mesmo, muita idolatria, um espírito traiçoeiro que era exatamente essa manipulação de Jezabel e Acabe e toda essa estrutura corruptora de Baal e Belial, todos esses esquemas do inimigo estavam em andamento em Israel, e o Senhor chamou esse restaurador, que foi Elias, né? E ele foi esse homem que foi levantado pelo Senhor numa perspectiva de restauração completa para o povo de Deus. A restauração era para dentro, era algo de voltar aos fundamentos, às veredas antigas que tinham sido perdidas ao longo dos anos no meio daquela crise. Naquela crise da identidade do povo de Deus, de se posicionar como realmente filhos de Deus, como chamados de Deus. Nesses dias, depois que o Senhor veio, a segunda vinda de Cristo, ela é precedida por essa unção, através de João Batista, e ao longo da história o Senhor tem enviado sempre preparadores de caminho, e essa unção de Elias está sempre nos ciclos, nos tempos e estações do agir de Deus na história. Ele está sempre movendo esses homens com a unção de Elias para preparar o caminho, para que um derramar do Senhor aconteça naquela geração específica, naquele tempo, daquela nação, para o propósito que o Senhor tem planejado para o seu povo em diversas nações, como já ouvimos o testemunho de muitos avivamentos que já aconteceram. E nós sabemos que essa vai ser a nossa jornada até a segunda vinda do Senhor, até o momento em que o Senhor retornar. E agora, no final da história, nós estamos nessa perspectiva de que estamos nesses últimos dias, muito mais perto da volta do Senhor. Então, esse tempo de restauração, onde a restauração de todas as coisas está em andamento, essa unção. Então, essa unção de Elias, essa liderança profética, no espírito e no poder de Elias, ela é fundamental. Os homens e mulheres que vão operar nisso, só que eles encontram uma igreja dividida, encontram uma igreja numa crise, encontram a apostasia, encontram o avanço de coisas destruidoras, corruptoras dentro do povo de Deus, um sacerdócio que ainda é alinhado com a antiga aliança, o funcionamento dos 5 ministérios não implantado, só funciona 1 ou 2 dos 5 ministérios, o ministério pastoral e, às vezes, o ministério mestral. Então, o corpo não está assistido pelo desenho original de todas aquelas coisas que o Senhor Deus planejou originalmente para que a igreja se manifestasse, que ela fosse esse ministério que Cristo deu a nós. E, ao invés de estarmos criando o nosso ministério, trabalharmos no ministério dele, naquilo que ele criou, naquilo que ele pensou. Então, para que aconteça o que realmente, essa restauração que realmente o Senhor deseja, essa liderança profética precisa levantar, se posicionar. Então, se você estiver interessado em guardar algo que Jesus está fazendo, trabalhar com o Senhor, trabalhar no ministério de Cristo, então
ouça, considere todas essas palavras. Nós acabamos uma série agora a respeito desse desafio que é a grande colheita, a colheita do reino, e agora estamos iniciando essa nova sobre essa liderança profética. Então, nós necessitamos de uma liderança profética que funcione. Os territórios estão esperando, áreas da nossa nação e nações inteiras estão esperando os homens que o Senhor chamou para fazer esse trabalho local e translocal e internacional. Muitos homens e mulheres de Deus com uma unção internacional não podem mais estar parados, porque a voz do Senhor está chamando eles, tem chamado, alguns estão atrasados, então é tempo de se levantar e de se posicionar nisso. Então, volte a essa intimidade individual com o Senhor e, ao mesmo tempo, seja essa voz para a sua geração, chamando a sua geração para essa intimidade com o Senhor e também anunciando às outras culturas a necessidade dessa intimidade com Yeshua, que é o grande líder do reino que está chegando. A sua volta está anunciada na profecia, ele vai retornar e ele vai liderar todas as nações. Esse é o milênio, é para aí que nós estamos indo, e nós todos, ministros, homens e mulheres de Deus, a noiva de Cristo, que está acordada, ela está sendo nesse momento desafiada a ficar alerta na sua volta, ter o óleo, está com o seu fogo aceso, a sua lâmpada acesa, porque está muito escuro. As trevas são muito densas agora. O desprezo por Deus, a rejeição a Deus, a apostasia, a famosa grande apostasia dá seus sinais, a destruição da família, as crises, todas essas coisas que você já está cansado de saber aí. Então, os líderes proféticos são pessoas, homens e mulheres singulares, e cada geração espera que eles apareçam, cumprindo exatamente aquilo que está acumulado pelos séculos. Quando eles são despertados, existe um depósito de unção que está acumulado pelos séculos, E você recebe isso quando você vai diariamente para Cristo e quando você diariamente tem comunhão com Ele e você acessa essas riquezas da sua vida que está oculta em Cristo. Você é líder profético. Acessa e você recebe o que está acumulado de gerações, Um conhecimento que já foi dado a outros avivalistas, que já foi dado a outros reformadores e que vem por revelação do Espírito a você enquanto você está na sua vida diária ou mesmo na sua vida corporativa, ali junto com outros irmãos, buscando no seu turno de oração, ou lendo livros, ou assistindo uma palavra como essa que nós estamos compartilhando aqui agora. Então, o Pai, ele preserva e o Pai também reserva para uma geração fiel, aquilo que ele já derramou noutras gerações, mas ele está guardando sempre para o futuro, até completar-se, como diz a Escritura, a plenitude dos tempos. Então, essas riquezas migram, essas riquezas são repassadas de uma nação para outra. Várias nações já experimentaram coisas tremendas em Deus e estas coisas estão disponíveis. Então, quando você se posiciona como essa liderança profética para a restauração da igreja, nesse momento, na sua nação e mesmo nas nações da terra, em outras culturas, você vai acessar os tesouros das riquezas, porque esses tesouros e riquezas não são de um povo que viveu um avivamento, elas são de Cristo, elas estão em Cristo, é parte dos tesouros ocultos em Cristo. Eu quero chamar você para ir atrás disso. Liderança profética, se posicione, cave, vá atrás dessas coisas na sua vida íntima, seja intencional realmente em estar com o Senhor, em estudar a palavra, em estudar os avivamentos, em buscar aquela que é a sua porção para aplicar agora, os princípios, o derramar, o conhecimento revelado que está disponível agora. Então, assim que funciona uma liderança profética, ela vai, recebe o tesouro de Cristo, se posiciona ali e vai ver
pela liderança do Espírito, como é que vai se aplicar aquilo que o próprio Senhor deu. Então, todos os propósitos do Pai, eles serão cumpridos. Todos os propósitos do Pai serão cumpridos. E serão cumpridos através de líderes proféticos que se posicionam na sua geração e começam a falar esses propósitos do Pai e começam a liderar esses propósitos do Pai. Eles não simplesmente querem criar instituições para divulgar o seu nome e as instituições. Não, eles já sabem que tem uma liderança que é Deus, que é Jesus Cristo, e que tem propósitos, e que tem um organismo vivo que vai poder executar isso. E aí é que está a questão. A visão do reino é exatamente essa. Gente que não está preocupado com a sua instituição, mas está comprometido com a visão do reino e começa a trabalhar e a divulgar. Olha, o Senhor está fazendo isso agora. Vejam, o Espírito do Senhor está derramando isso sobre a terra agora. Então, esses propósitos não são desperdiçados por essa liderança profética. Esses propósitos são abraçados, eles são como quem abre um baú de tesouros. Essa liderança profética vai atrás, abre, se conecta a outros, porque ninguém tem êxito sozinho, nós vamos sempre ter que nos juntar a outros, e outros que têm uma parte do quebra-cabeça vão ser colocados juntos. E esse relacionamento por afinidade, de aliança de propósitos, né? Afinidade de propósito, uma afinidade de propósito que forma uma aliança. Então, a preservação e aquilo que está reservado do Pai, não é? Ele tem um efeito acumulativo. E essa liderança profética se posiciona exatamente para liberar esse mover, para liderar esse mover, com toda a sua força no meio da história. Agora mesmo no Brasil, nós precisamos disso. Há várias áreas territoriais do país estão esperando líderes proféticos que estão se posicionando. Então, a profecia, aquilo que o Senhor disse que aconteceria com o seu povo sobre a terra, tem que ser conhecido, né? Ela tem a ver com plenitude, com cumprimento, com completude. Então, aquilo que o Senhor disse a respeito de toda a criação, do seu povo, da sua igreja, da história, aquilo está caminhando em relação à completude ou à plenitude do tempo. A mesma coisa, os propósitos de Deus com uma nação, os propósitos de Deus com a igreja de uma nação, uma igreja nacional e uma igreja internacional, a igreja das nações, o povo do Senhor nas nações. Então, essas coisas todas, nós necessitamos ir atrás daquilo que está acumulado e realmente liderar o que o Senhor está querendo que seja liderado agora, cumprir esses propósitos do Senhor. E na nossa geração, na nossa cultura, as culturas estão esperando essas lideranças que vão e ocupam. Então, você que já começou a fazer isso, continue. Você que está no processo de aprendizagem de como fazer, continue, não pare de forma alguma, complete, avance, amadureça. Não faça sozinho, faça com a antiga geração. Veja os líderes que são como Josué e Caleb, que estão ao lado da nova geração, tocando os mesmos propósitos e que têm toda uma reserva, todo um acumulado de coisas que eles experimentaram nos anos anteriores e que agora serão úteis, muito úteis para o que vai à frente. Então, nós precisamos olhar para essa liderança profética na perspectiva do ministério de liderança de Jesus. Ele teve essa estratégia singular, né? Dentro da cultura, dentro de uma geração específica. Ele se revelou numa geração, trabalhou com aquela geração, dentro daquela cultura, se revelou dentro daquela cultura. Ele foi maior do que a cultura judaica, ele viveu a cultura do reino, e é exatamente esse desafio que nós estamos sendo chamados para desenvolver no nosso país e também a respeito das nações da terra, que o Brasil recebeu essa responsabilidade. Se Jesus ele cumpriu todos os propósitos do Pai, e ele trabalhou nisso enquanto estava na sua geração, no seu tempo, ele levou aquela geração e ele levou aquela cultura a receber o impacto da cultura do reino, então nós podemos fazer a mesma coisa em cada geração e em cada cultura. Não se apequene, não tenha medo, não
tem uma visão restrita, limitada, mas ao contrário, procure se inspirar em Jesus, seguir a modelagem de Cristo e repetir exatamente isso, não é? Como viver, como anunciar os princípios e os propósitos de Deus para a sua geração, comunicando o que Deus quer fazer agora e o que Ele está fazendo agora, e ao mesmo tempo trazer essa cultura do céu em todas as áreas da vida, aprendendo a discernir com os outros da sua geração aonde eles estão na cultura, né? Há uma necessidade de um discipulado na cultura, aqueles que estão na área social, aqueles que estão na política, aqueles que foram colocados na área acadêmica, na educação, na saúde, em todas essas áreas, homens e mulheres têm sido chamados pelo Senhor para serem esses atalaias, para serem esses mensageiros, para serem testemunhas de Jesus, não é? Esse espírito profético que fala do Senhor como essa liderança que virá, como essa liderança que já está aqui atuando através de mim, de você, para transformar, para influenciar, para liberar a cultura do reino nessa cultura e levar essa cultura ao conhecimento dessa verdade antiga, dessas veredas antigas, colocar essa cultura em contato direto com ela e, ao mesmo tempo, viver essa batalha, porque é um confronto cultural, é uma guerra cultural. E nós fomos chamados para vencer e executar esse testemunho. Não é que nós vamos agora dominar tudo, estabelecer tudo do jeito que a Bíblia diz para todo mundo e obrigar todo mundo a andar nisso. Não, Deus nunca fez isso e Ele nunca vai fazer. Ele sempre chama os homens para saber o que Ele pensa, Ele quer que os seus mensageiros digam o que Ele pensa e os homens vão decidir o que eles vão fazer com essa graça. O que eles vão fazer com a cultura do céu? Eles podem abraçar, eles podem receber ou eles podem rejeitar. Muito bem, nós necessitamos hoje, então, abraçar como liderança profética, liderança, esses desafios, não é? E a razão de estarmos no Brasil vivos, você está vencendo a própria pandemia, é para que você fale a sua geração e deixe o testemunho nessa cultura atual. A razão por que você continua vivo é exatamente isso. Então, não despreze isso, mas abrace o seu propósito singular. Você tem um propósito pessoal. Cumpra aquilo que você foi chamado para fazer. Líderes proféticos, eles restauram. O profético é exatamente isso. Ele chega num lugar quebrado, ele chega num lugar destruído, ele chega num lugar assolado e ele parte para viver a restauração, para anunciar a restauração, para trazer o poder de Deus, para revelar os princípios de Deus, para falar quem é Deus, para mostrar o caráter de Deus àquela cultura ali. Pode ser uma subcultura, mas ali ele está disponível, ele está desejoso. Líderes proféticos restauram os propósitos de Deus, restauram e dão cumprimento àquilo que Jesus fez, deu início. Eles completam, eles testemunham, eles não têm medo, eles abraçam aquilo que realmente o Senhor começou a fazer. Ele, o nosso Senhor, Ele fez exatamente isso. Ele fez exatamente isso. Ele pegou a sua geração e colocou o Evangelho do Reino disponível para ela. Ele pegou aquela cultura e colocou a cultura do céu disponível para aquela cultura. E ele automaticamente teve que confrontar tudo isso, mas ele também pôde transformar tanto a cultura como uma parte daquela geração que ele tocou. Então, ao invés de se esconder, ao invés de ter medo, ao invés de ficar dentro de uma caixa religiosa, eu falo com você que talvez esteja aí vivendo uma caixa religiosa. Hoje Deus está chamando você para sair dessa caixinha, para deixar essa caixinha aí e para abraçar essa transformação de cultura, para abraçar os propósitos do reino sendo compartilhados com essa geração e para se juntar aos que já estão fazendo isso. Já, mesmo que sejam poucos, mas trabalhando exatamente com os assuntos, os temas,
as frentes que Deus tem dado ao seu povo para esse momento. Então, gente, nós temos áreas da nossa nação que são fortalezas culturais. E, às vezes, cidades inteiras, um grupo de cidades está ali naquela fortaleza, está naquela área específica, uma área onde há muito roubo, onde há muito tráfico, uma área onde há muito contrabando, uma área onde há crimes sendo cometidos o tempo todo, de uma maneira cultural, de uma maneira que todos compram as coisas de maneira ilegal, todos praticam os crimes quase que normal, não é? E ali está o cristão, ali está a igreja. E se Deus nos colocou ali, se Deus colocou você dentro de uma fortaleza cultural, seja ela de roubo, seja ela de idolatria a falsos deuses, seja ela de feitiçaria, de invocar poderes para ajudar a enriquecer, para ajudar a ter domínio territorial, para ajudar a desenvolver os negócios. Se você está numa fortaleza cultural dessa, você tem o chamado do Senhor e é nascido de novo e realmente conhece a Cristo, você é chamado para chamar a sua geração e apresentar o reino para ela, desafiá-la a viver a semelhança de Cristo, conhecer a Deus, e também você é chamado para transformar, confrontar e transformar aquela cultura. As mudanças só vão acontecer se nós, como igreja, atuarmos. Se você assumir a sua responsabilidade territorial ali, orando, mas agindo, clamando, levantando adoração, mas atuando comprometido com os valores do Sermão do Monte. O Sermão do Monte são os princípios do reino de Deus. Daí a importância, eu quero encorajar você a estudar o Sermão do Monte, porque você, como líder profético, precisa conhecer o que pensa o nosso líder, nossa liderança. Cristo, o varão perfeito, é a estatura que nós devemos desejar, é a modelagem que nós devemos ter. Então, eu sei que você talvez está lendo muitas outras literaturas, mas eu quero lhe recomendar os 4 evangelhos, quero lhe recomendar Atos dos Apóstolos, quero lhe recomendar o conhecimento das ideias de Cristo, uma imersão profunda nas ideias de Cristo e uma imersão no testemunho desses primeiros líderes apostólicos e proféticos que Deus levantou, que foram os seus apóstolos. E a sequência de outros líderes como Paulo, que foram levantados pelo Senhor, depois que o Senhor já não estava fisicamente entre nós, mas que tiveram a responsabilidade com a sua geração e a responsabilidade com a sua cultura. Confrontaram a cultura onde foram enviados e também transformaram essa cultura e equiparam os santos para transformar essa cultura. Veja como o papel de um líder profético é muito fundamental. Como as coisas aconteceram e nós estamos tendo os resultados hoje, e vendo o resultado, lendo na Bíblia o que aconteceu, não é? E o próprio Evangelho chegou até nós, porque esses primeiros líderes foram fiéis e fizeram o seu trabalho. Outros líderes, há séculos atrás, 5, 6 séculos atrás, não é? Foram também fiéis e fizeram o seu trabalho, acordaram. E foram esses homens que lideraram os propósitos de Deus, que comunicaram os propósitos de Deus e também confrontaram a cultura dominante e transformaram essa cultura dominante através de homens e mulheres que eles discipularam no Evangelho do Reino. Então, se estamos aqui, é porque líderes proféticos vieram antes de nós e fizeram o seu trabalho. E por quê? Porque vamos parar esses ciclos divinos de levantar e de fortalecer e de manter e de levantar e de fortalecer e de manter líderes proféticos. Não vamos parar, não podemos parar. Ah, mas os dias são maus, mas as coisas estão piores. Sim, as trevas estão aumentando, porque a Escritura anuncia, a profecia fala disso, que vai chegar à meia-noite, a hora de maior escuridão vai chegar.
A hora mais difícil da terra vai chegar, estamos cada vez mais próximos dela, mas se sabemos o final da história, eu sei o final da história, se você é um cristão realmente responsável, maduro, que está aí crescendo, mesmo que seja novo na fé, procure conhecer toda a profecia bíblica e você vai ver como a história termina. A história não termina. Os vencedores não são o diabo, a morte, a destruição, os destruidores, não. Os vencedores não são os ímpios, não são os rebeldes. Os vencedores são aqueles que se rendem à verdade de Deus, que se rendem a Cristo, que conhecem Deus ao longo da história e ficam firmes, porque eles vão vencendo a morte e mesmo que morram como tem que naturalmente morrer, ou no confronto com as culturas também são mortos, eles estão ali prontos, firmes na esperança, sem recuar no meio da sua geração ou diante da sua cultura, seja essa cultura totalitária, seja essa cultura assoladora, mas eles estão ali enfrentando e cumprindo o seu papel. E nós, eu e você, temos a esperança, temos essas verdades todas. Então, nesses tempos agora, nós temos que nos ajustar a esse kairós de Deus e a fazer agora aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer, e não ficar olhando para a circunstância e não ficar olhando para a atmosfera do mundo, que é um caos verdadeiro, que traz desespero e medo, mas olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa salvação, o autor da nossa esperança, cumprindo os propósitos de Deus nesse tempo, sendo ajudado, sendo socorrido pelo Senhor. Eu louvo a Deus por todos os líderes que estão fazendo isso já. Eu louvo a Deus porque existe um remanescente que está aí comprometido em vários lugares dessa nação e fora dessa nação, em muitas outras nações. Eles estão ali, diante do Senhor, servos fiéis, obedientes, no meio de sofrimento, angústias, dores, mas experimentando o consolo do Senhor, experimentando os livramentos do Senhor. E eu oro por você que está em angústia, que você receba a favor do Senhor, receba aquela consolação do Espírito de Deus. Se está enfrentando enfermidades, que receba cura. Se está enfrentando oposição, que receba ousadia para vencer a oposição. Não importa o que está vindo, não pare, de maneira alguma, não se entregue, não deixe que as situações atuais possam dominá-lo, porque Jesus foi até o fim. Ele foi nos seus limites. Lembra que ele, na sua intercessão, suou sangue, não é? Ele foi nos seus limites, mas ele fez todo o papel, ele cumpriu os propósitos, ele deixou o testemunho para aquela cultura, ele confrontou aquela cultura e ele transformou aquela cultura. Sua vida foi semeada, seu sangue foi derramado, mas ele foi e venceu a morte, tomou as chaves e nós estamos aqui. Eu estou aqui por causa da cruz, por causa da vitória da cruz, por causa do poder da ressurreição, e muitos líderes atrás de nós na história cumpriram seus dias sendo liderança profética que funciona no seu tempo, que se comprometeu como Cristo e fez as coisas funcionarem. Então, ao invés de se entregar às suas emoções, a uma visão adoecida, amargurada da situação, não, se posicione como um amado do Pai, como um filho de Deus, se posicione como um nascido de novo, como aquele que venceu a morte, morra para todas essas coisas da sua carne e viva ressuscitado, viva a vida de um ressuscitado, porque esse é o desejo do Pai para você, para mim. Então eu creio e chamo você como essa liderança profética que abraça os propósitos do Pai para que eles sejam cumpridos nessa geração, para que eles sejam colocados para essa geração e para que eles sejam realmente executados e possam transformar nesse tempo essa cultura. Reflita sobre tudo isso, ore a respeito dessas coisas, medite na Escritura, gaste os próximos 6 meses lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, depois disso Atos dos Apóstolos. Então você vai ver essa liderança profética que foi Cristo, não é? Fazer o seu trabalho, cumprir os propósitos do Pai e depois os seus apóstolos cumprirem os propósitos do Pai.
Eu deixo com você esse testemunho e peço que você reflita sobre isso, compartilhe essa mensagem com outros líderes e a gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço para você, Deus o abençoe, o Espírito de Deus se mova sobre você e a unção do Santo, que é a unção do Senhor Jesus Cristo, te ensine aí e faça ativar em você o que já está em você pelo Espírito, em nome de Jesus. Um grande abraço, shalom, até semana que vem.